prazer te receber aqui na Liga do Varejo. Fala, Gabriel. E aí, beleza? Bom demais. Cara, você tem uma trajetória incrível na Centauro, algo que você viveu no varejo. E eu acho que quem nos ouve quer entender um pouco sobre o que é uma empresa pequena que vai se tornando gigantesca, como é estar no meio disso e, sobretudo, porque tudo eu vou puxar para a tecnologia. Como foi o processo de implantação de tecnologia lá e o que você viu? Porque eu entendo que isso te inspirou na Empresas no Topo, né? Conta aí pra gente. Primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui que estão nos ouvindo é tudo que é grande hoje um dia começou pequeno. Uau. Então, eu estruturei um crescimento de uma grande empresa varejista, a líder hoje de artigos esportivos, mas lá atrás ela começou pequena, com 9 lojas, e ela tinha uma estrutura muito precária para crescimento. Incrível. Então, primeira coisa que eu posso falar para vocês aqui é escolher as pessoas certas. Então, se você escolhe as pessoas certas, você tem uma probabilidade que o seu negócio ele cresça, ele evolua. Mas lá naquela época, 20 anos atrás, era muito difícil falar sobre tecnologia. Então, nós tínhamos uma intuição, nós tínhamos os números, mas não sabíamos o que fazer com os números. Hoje, é muito mais fácil falar sobre tomada de decisões inteligentes, sobre painéis, sobre BI, mas antigamente não era. Então nós tivemos uma jornada de quase 20 anos construindo. E hoje é muito mais fácil, é muito mais simples implementar a tecnologia, implementar a inteligência de dados numa empresa. Legal. A tua jornada lá, quando você entrou, você era o quê? Quando você saiu, você estava em qual momento? Eu entrei, era estoquista, então era o cargo mais baixo da empresa, e saí, já era diretor regional de operações. Cuidava mais ou menos de 1.200 pessoas lá. Legal. Então essas 1.200 pessoas, eu tinha 20 gerentes abaixo de mim que tomavam conta desse exército de pessoas que eram 1.200 pessoas. Legal. E muitas vezes no varejo o que a gente vê é isso, né? As pessoas vão começar lá no estoque, elas vão rampando dentro do negócio e elas chegam, né, ali na posição como regionais, como diretores de operação e tudo. Mas algo que sempre me motiva é quando eu pergunto o seguinte, como é que te acharam lá no estoque? Conta aí um pouquinho, como é que você saiu lá do estoque? Quem é que te rastreou lá e para onde é que você foi? Como é que foi essa jornada? Então, vamos lá. Quando eu entrei no estoque, eu tinha um ponto importante. Eu sempre queria aprender o que estava um degrau acima da minha função. Uau. Então, se eu era estoquista, eu ia passar para assistente. O que um assistente precisa saber que eu ainda não sei para eu subir esse degrau? Legal. Então, eu ia aprendendo. Na hora que eu me colocava à disposição, eu sempre aproveitava as oportunidades do degrau que estava acima. Então, o interesse era meu. A empresa tinha um espaço e, à medida que ela me dava o espaço, eu aproveitava esse crescimento. Uma vez tomando café, você me contou uma história de um crescimento que você teve por causa do carnaval em Salvador. Conta aí, essa daí eu Essa foi boa. Essa foi boa. Carnaval em Salvador, muitos artistas, né? As pessoas queriam curtir o carnaval, os funcionários, e alguns desses funcionários faltavam no período de carnaval, na semana, deixava na mão a empresa. O que aconteceu? Nesse momento, eu assumi uma posição meio que só tinha eu para fazer. Então eu fui operar caixa, eu fui fazer algumas coisas que eu nunca tinha feito. Por quê? As pessoas faltaram e eu aproveitei a oportunidade. Obviamente, quando essas pessoas voltaram, tiveram ali seu desligamento e eu aproveitei aquele momento ali como uma oportunidade de ser promovido, né? Uau, ó, aqui você já liberou 3 chaves pra gente. Primeira, a gente começa pequeno e um dia pode se tornar grande. Segundo ponto, a gente precisa aproveitar as oportunidades. E o terceiro ponto, ninguém nasce pronto, mas se você tiver a disposição de crescer, você vai conseguir fazer. E a tua história representa isso, né? Me conta um pouquinho sobre Empresas no Topo e o que te motivou. A gente sempre fala assim, as pessoas começam um negócio quando é grandioso, como é o caso da Empresas no Topo, com uma visão realmente de transformação. Qual era a dor que você sentia e por que você falou assim, cara, eu vou sair do varejo e vou para tecnologia, para varejo? Me conta um pouquinho sobre qual era o teu inconformismo com isso e o que você entende que Empresas no Topo resolve, seja local, seja no Brasil, seja no mundo. Então, lá pelos os anos de 2013, 2012, nós tivemos um crescimento exponencial. Então, inaugurávamos muitas lojas. Qual que era o desafio? Padronizar todas essas unidades em um único padrão. Então, nós temos um padrão, a empresa era de Belo Horizonte, foi para São Paulo, e nós tínhamos que replicar o padrão. Essa replicação de padrão passava por treinamento,
passava por gestão de informação, passavam por gestão de visual da loja. Como fazer isso em uma escala muito grande? Nós precisávamos de suporte tecnológico. E aí nós tomamos a decisão de comprar, né? A empresa já tinha crescido, nós compramos vários sistemas e criamos, na verdade, um problema para a empresa. Já não era mais falta de informação, agora já era o excesso de informação. Uau. Eu cheguei, Gabriel, a ter 7 logins e senha de sistemas diferentes. E o pau quebrando, dia a dia da operação, E pau o quebrando, dia a dia meta da não bate. operação. Exatamente. Então, quando eu senti essa dor, lá atrás, no ano de 2012, 2013, eu olhei e falei assim, um dia eu quero resolver esse problema, mas só coloquei isso em um pensamento e falei, um dia eu quero resolver esse problema, porque é um problema grande. 7 logins, 7 senhas, eu tinha que distribuir tudo isso para a minha equipe. Quando foi nos anos ali de 2018, 2019, eu tive que fazer uma migração de carreira. Então eu tive que tomar uma decisão muito difícil. E eu queria trabalhar numa empresa que fosse minha e que eu pudesse trabalhar de qualquer lugar do mundo. Foi então que veio aquele lembrete. Por que você não resolve aquele problema que você disse que ia resolver? E hoje nós estamos aqui resolvendo exatamente esse problema, integrando todos esses sistemas de treinamento, de capacitação, de engajamento, de checklist, de satisfação do cliente, de analytics, tudo em um único lugar. Foi daí que nasceu aquela frase que você sempre diz, parei de trabalhar no varejo para trabalhar para o varejo? É exatamente isso. Me fala um pouquinho sobre servir o varejo. Por que você entende que aquilo... E a gente está aqui na Liga do Varejo. O objetivo da Liga do Varejo é exatamente trazer soluções que alguém do outro lado deve estar fritando os neurônios para poder entender como resolve. E nessa mesa a gente traz grandes players do Brasil dentro do varejo, gente que vive o dia a dia, muitas vezes gente que foi como você, que nasceu, cara, lá no estoque, foi crescendo, foi vendo a dor, foi vendo acontecer. E nós temos hoje, né, grandes empresas de varejo e elas às vezes não são grandes de faturamento, não são grandes em tamanho de loja, mas elas são grandes porque elas têm pessoas grandes, pessoas que pensam de uma forma disruptiva. Me conta um pouquinho como é que é essa visão de servir ao varejo, por que servir ao varejo? Eu acho que são duas coisas que a gente tem que olhar. Primeiro é a mentalidade das empresas que querem crescer. Hoje, se você fizer tudo certo, você imagina, eu estou fazendo tudo certo, ainda não é necessário. Por quê? Porque todos os seus concorrentes estão buscando fazer tudo certo. Você precisa ter uma inovação daquilo que hoje é certo. Porque existe um incremento. Então, se você tem os concorrentes crescendo, a internet crescendo, você precisa inovar naquilo que você está fazendo, independente do seu tamanho. Se você tem 10 lojas, se você tem 20 lojas, você precisa ter uma mentalidade de inovar o seu negócio. A segunda coisa que você pode estar pensando aí é, mas como ter acesso a isso? O que você não conhece, você não imagina que existe. Então, hoje existe, com empresas no topo, um lugar onde você pode resolver todos esses problemas de gestão que você tem, de execução no ponto de venda, de treinamento, de como medir o NPS do seu cliente, tudo isso em um lugar só. Então, talvez você não conheça, mas hoje existe e nós estamos aqui para resolver esse tipo de problema. Agora vamos fazer nossa tradicional virada de mesa. Agora eu paro de te perguntar e você pergunta para mim. Eu estou à vontade. Vamos lá. Como é que você entende que esse desafio que eu tive na tecnologia, você conseguiu abraçar e hoje se tornou uma missão na sua vida? Eu comecei na área de educação, então a escola sempre tinha gente que era burra, tinha gente que era inteligente. E eu sempre olhei e falei, não tem gente burra nem gente inteligente, tem gente engajada e tem gente que está desengajada, ponto. Quando eu comecei a olhar isso dentro da área de educação, eu descobri um ponto interessante que era o seguinte, muitas vezes as pessoas tinham dificuldade de entender aquele conteúdo. Ele era colocado de uma forma tão densa, tão chata, que fazia com que as pessoas não tinham engajamento. E quando a gente se conheceu, Leandro, você trouxe exatamente o quê? Você trouxe para mim, Gabriel, o que acontece dentro da escola também acontece no varejo. E eu sempre fui um entusiasta de tecnologia. O primeiro estágio que eu fiz na vida foi tecnologia. E eu lembro do meu chefe lá virar para mim e falar assim, cara, você nasceu para tecnologia. Eu falei, não. Lá na escola eu fiz um estudo lá e falou que eu nasci para direito. Tanto é que eu fiz direito, fiz 7 semestres de direito, cheguei no 7º e falei, eu acho que meu negócio é mais para tecnologia, não tem a ver com isso. Saí e aí sim passei a olhar a tecnologia de uma forma estruturada. Quando eu olho hoje tecnologia, e eu falo de pessoa head de tecnologia, eu posso falar com muita clareza, a tecnologia é burra. Pessoas como você, pessoas como
quem está lá no chão de loja são pessoas inteligentes. A tecnologia pega a inteligência de vocês e dá escala. Então o papel de tecnologia é dar escala. Trazendo um pouco de inteligência agora para dentro do processo, eu comecei a ver que se a gente combinasse uma tecnologia captando os dados, se a gente combinasse um bom banco de dados com os dados estruturados, a gente teria uma coisa chamada inteligência de dados. E se a gente tivesse um terceiro pilar chamado inteligência artificial, a gente podia pegar aquilo que a inteligência de dados já diagnosticou e podia trazer plano de ação para que esses problemas fossem resolvidos. E foi assim então que a tecnologia entrou, cara, literalmente dentro do meu coração. Minha missão hoje é olhar para negócios e entender como a tecnologia pode ajudar a resolver ou dar escala para soluções que às vezes acontecem no chão de loja para que isso possa chegar. Então, respondendo a esse ponto, foi assim que eu entendo que tecnologia entrou para mim como uma missão. Incrível. E como que você projeta empresas no topo nos próximos 5 anos? Quando eu olho para empresas no topo, eu olho ela primeiro como uma empresa crescendo dentro do Brasil, ajudando varejistas aqui dentro. E a gente sempre teve um olhar muito para o médio e para o grande varejista. Eu olho os próximos anos olhando para os médios e pequenos varejistas. Eu acho que a nomenclatura pequeno, médio e grande talvez seja a mais errada de todas. Porque eu já estive em mesas com grandes varejistas que pensavam tão pequeno, mas eles tinham tempo, eles tinham trajetória, mas eles eram tão burocráticos. E eu já estive com pequenos varejistas e você olha para aquele cara e fala, cara, esse cara vai ser gigante. Então, como pegar uma tecnologia que é tão cara, milionária, para você colocar numa grande empresa e colocar ela a um custo realmente acessível? Porque muitas vezes quando eu implementar a solução da empresa no topo, e a gente já fez isso, num pequeno varejista, isso vai custar, é um sistema robusto, dá dados robustos como entrega para o grande, mas isso custa, por exemplo, o valor de um estagiário. Isso custa talvez o valor de alguém que está ali na porta de entrada do negócio. Isso potencializa o resultado. Então, olha o futuro como crescimento da solução e levar essa solução para o pequeno varejista, porque é esse cara que está sofrendo, esse cara quer saber o que é que eu faço para fazer isso daqui crescer. Ele às vezes ainda está com a barriga lá no balcão, pensando como é que eu faço para desenvolver essas pessoas, como é que eu dou o próximo passo. E eu entendo que a gente vem dentro dessa jornada de continuar ajudando os grandes e médios, mas caminhar cada vez mais próximo para os pequenos. Incrível. Se um negócio prospera, nós ajudamos ao varejista a gerar mais emprego, lucrar mais, e isso é um ciclo positivo, né? Então, indiretamente, nós ajudamos a gerar mais empregos, a melhorar o negócio da pessoa, a experiência do cliente ser melhor, porque se tem funcionários melhor treinados, a experiência do cliente vai ser muito melhor. Parabéns, eu fico orgulhoso pela parceria que nós fizemos. E eu entendo que nós teremos aí uma jornada muito incrível nos próximos 5 anos. É incrível. Você participou hoje de um vídeo nosso da Liga do Varejo. O objetivo da Liga do Varejo é conectar você, do lado daí que vive o dia a dia da operação, com gente que viveu, como é o caso do Leandro. Eu não vivi, mas com o que eu já ouvi, eu pude orquestrar e trazer isso como uma forma de tecnologia. Então, nosso objetivo é trazer um conteúdo quente, fresco e, de verdade, com muito menos teoria, muito mais prática. Porque a gente sabe que quando a gente vai para a prática do dia a dia, chão de loja, muitas vezes a loja está bonita do lado de fora. Entrou para o estoque, a gente sabe que a história já é diferente. E a gente conhece os bastidores disso. Então, a Liga do Varejo vem como um movimento para poder empoderar, capacitar e trazer conexões como essas, com o Leandro aqui, trazendo um conteúdo relevante para você, que vive o dia a dia da operação. E aí é como a gente sempre termina, né? Boas vendas aí para vocês e vamos correr atrás da meta, porque o mês o bicho está pegando, está correndo. Leandro, obrigado. Deixa até uma mensagem final aí pro pessoal. Legal, boas vendas a todos e pode contar conosco naquilo que você precisa de ter informações na palma da sua mão, gerir uma quantidade de unidades grande. Nós estamos aqui para servi-los.